Queridos irmãos que nos acompanham nessa reflexão do Evangelho Dominical, hoje nós, ainda no tempo da Páscoa, vamos ouvir o trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É um texto que nós já conhecemos, portanto, ao ouvir o texto bíblico, ao ouvir alguém lendo o texto, nós já meditamos. E é isso que nós vamos fazer hoje para meditar esse trecho do Evangelho. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Este trecho que nós sabemos muito bem, que fala dos discípulos de Emaús, esses 2 discípulos, que estavam desanimados, desorientados, estavam indo a Emaús e conversavam pelo caminho sobre os acontecimentos, sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas sem entender muito, especialmente o fato da ressurreição. Não entendiam como é que as mulheres não encontraram o corpo, como é que vieram falando de anjos que diziam que ele estava vivo. Esse trecho do Evangelho que nos fala dos discípulos de Emaús é um caminho catequético. Jesus vem no meio dos discípulos, conversa com eles e eles não reconhecem Jesus.
explica a eles as Escrituras e nelas tudo aquilo que dizia respeito a ele, e eles não compreenderam e nem reconheceram Jesus. Jesus ia passar adiante e eles dizem: fica conosco. Este fica conosco já é a moção do Espírito Santo, para que eles continuassem a buscar os elementos importantes da compreensão da ressurreição de Jesus. Jesus ficou com eles. E quando é que eles reconheceram? Quando à mesa foram tomar o alimento e Jesus então tomou o pão, partiu, o abençoou, partiu o pão e deu a eles. E eles reconheceram, porque era o mesmo gesto da ceia. Um outro não poderia ter feito aquele gesto se não fosse um dos discípulos, um dos apóstolos. Então era Jesus. Quando eles reconheceram, Jesus desapareceu. Então, veja aqui a coisa interessante. Nós precisamos saber dizer a Jesus sempre no caminho, porque Ele está conosco, caminha conosco. Temos que de vez em quando dizer: fica conosco, Senhor. O dia declina. E o dia não precisa ser o dia do tempo que nós vivemos, pode ser o meu dia, a minha história, a minha vida, que começa a entrar numa escuridão, começa a entrar num período de dificuldades. O tempo está declinando, eu estou no fim, estou desanimado, estou sem fortaleza. Fica conosco, Senhor, deve ser um pedido constante nosso. E Ele vai permanecer conosco. E, para nós que cremos, a coisa mais importante do encontro com Jesus é a Eucaristia. É no partir o pão que os discípulos de Emaús reconhecem Jesus. É na Eucaristia que nós reconhecemos vivamente Jesus Cristo. Sob aquelas aparências simples, humildes do pão e do vinho, está ali o Rei da humanidade, aquele que é Deus Todo-Poderoso. Como é que nós comungamos? Como é que nós recebemos o Senhor? E aqui eu acho que é momento de nós dizermos isso. Existem pessoas que não cuidam nem de lavar as mãos para receber o Senhor. Ou seja, não é lavar as mãos ali porque não tem nada para ablução, para lavar as mãos. Mas como é que eu vou para a igreja? Como é que eu participo? Tem gente que vai de qualquer modo. Vai para a igreja como se estivesse indo no mercado, na praia, não é? No jogo de futebol, e vai participar da missa. Vai estar diante desse mistério. E o sacerdote, quando termina a consagração, diz: eis o mistério da fé. E qual é o mistério da fé? A presença de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, naquelas espécies sagradas, o pão e o vinho, que não é mais pão e vinho, é corpo e sangue do Senhor. Então vejam, aqueles dois discípulos de Emaús queriam que o Senhor estivesse com eles, não apenas por uma gentileza deles, mas sinceramente queriam no coração, que aquele que explicou as Escrituras permanecesse com eles. E depois eles dizem: mas não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras pelo caminho? É outra coisa importante. Em que momento da nossa vida de fé o nosso coração arde? Ou nós não temos sentimentos? Em algum momento nós sentimos alguma coisa e precisamos reconhecer. E eles aqui, os discípulos de Emaús, reconhecem o momento em que eles sentiram o coração ardendo, quando Jesus falava a eles sobre si mesmo na Escritura, na Sagrada Escritura. Saibamos aproveitar todos os momentos da nossa caminhada de fé, porque o Senhor caminha conosco. Nós precisamos reconhecê-lo neste caminhar, porque é Ele que nos leva para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida.